Olá, tudo bem? Eu sou José Kleber e nesse vídeo a gente vai aprender a resolver a situação da lavadora convencional quando ela não está centrifugando. Isso mesmo, temos aqui uma Brastemp-zinha, Brastemp Active 9 kg, mas o exemplo serve para todas as marcas que sejam desse modelo, abertura superior, beleza? Naquele momento que a tua máquina não centrifuga, existe pelo menos 10 fatores que impedem da tua máquina centrifugar. Eu tenho um vídeo aí no canal mostrando 10 situações que impedem da tua máquina centrifugue, mas nesse vídeo a gente vai falar de 4 situações, são as principais. Eu diria que 95% das situações onde a lavadora não centrifuga tem ligação com essas 4 peças, com esses 4 exemplos que eu vou te dar aqui agora. O primeiro deles é a fiação, isso mesmo. A gente vai aprender agora a verificar a fiação. A segunda é verificar a eletrobomba, isso mesmo, a eletrobomba que puxa água para só aí a máquina entrar na centrifugação, ela dá muito defeito. E se ela tiver com problema, a tua máquina não vai centrifugar. A gente já vai também identificar onde ela está, como testar ela, como ter certeza se o problema está nela ou não. E depois tem o atuador de freio, isso mesmo. Essa é a terceira peça responsável pela centrifugação. Se ela não entrar em ação, o tambor, o cesto de inox não vai sair da lavagem e entrar no modo centrifugar. Então, se o atuador estiver ruim, esse processo não vai acontecer e a tua máquina vai ficar parada e não vai centrifugar. E a quarta, e não menos importante, é a questão do cesto travado. Esse cesto de inox aqui, às vezes ele fica travado, você nota o motor faz tenta aí, mas o cesto não vai porque ele está travado. E isso acontece por 2 motivos. Ou ele travou mecanicamente, a gente já vai mostrar como isso acontece e como resolver também. Ou ele travou devido a uma peça de roupa ter caído. Sim, acontece muito, a peça de roupa cai aqui nessa brecha, cai lá para trás e lá embaixo na mecânica ele trava e impede que o cesto faça o movimento, tanto de lavagem quanto de centrifugação. Então vamos virar a máquina aqui para a gente acessar a mecânica, para a gente continuar com o processo aqui com o vídeo para você ver na prática. Já com a máquina virada aqui, ponta cabeça, essa máquinazinha velha aqui para teste mesmo. Então temos aqui o motor, temos aqui a ponta do eixo da mecânica, onde faz o movimento, capacitor. E as peças que eu falei foram a fiação. Você vai virar a máquina, vai verificar se não tem um fio desse cortado. Sim, acontece muito dele se cortar. Por exemplo, um ratinho perdido, para você que mora em casa, chácara, aparece por aqui, ele vai cortar um fio desse. Ou simplesmente o aquecimento do equipamento em funcionamento, ligado na corrente elétrica, ele dá um superaquecimento e um fio desse pode se romper, já vi várias vezes. Então nesse ponto a máquina não vai centrifugar, principalmente se for, acontece bastante esses fios aqui do capacitor. Esse capacitor é uma peça importantíssima no processo de centrifugação, de lavagem também. Eu não citei ela porque eu não considero ela das 4 mais importantes, mas ela faz parte também do conjunto da mecânica da máquina, claro, e responsável por impulsionar o motor para lavar e centrifugar. Se ele tiver rompido aqui ou um problema interno, a máquina não vai centrifugar também, mas o vídeo não citei ele. A eletrobomba, essa pecinha amarela aqui, a função dela é puxar água na hora de, por essa mangueira, expurgar água para fora do esgoto na hora que a máquina vai entrar em centrifugação. Se ela tiver problema, ela não vai fazer esse processo que é puxar água para fora, jogar água fora, a máquina não vai centrifugar. A outra peça que eu citei também é o atuador de freio, essa pecinha preta aqui, tá vendo? Essa quadradinha aqui. A função dela é, quando você dá o comando lá para a máquina centrifugar, ela puxa esse braço branco aqui, ó. Veja, com a mão eu fiz isso, ó. Mas ela faz automaticamente. Quando ela não faz essa função, quando você puxa esse braço aqui, a máquina agora saiu do modo lavar e deve entrar na centrifugação. Então se essa peça não fez a função dela, a máquina vai continuar parada no modo lavagem e não vai centrifugar, tá? Então falando da fiação, falando da eletrobomba, falando do atuador de freio, já vou mostrar, já vou testar um a um. E o quarto é a mecânica. Esse conjunto aqui dentro tem uns rolamentos, tem retentores aqui, tem a mecânica em si. Se ela travar lá dentro, com o tempo acontece, então ela não vai fazer o movimento porque travou, ou se alguma peça de roupa entrar por lá, ela vai travar também. Então vamos testar aqui a eletrobomba. Para isso vamos ter que energizar a máquina. Aqui eu tenho uma extensão e um chicote de teste, um cabo de teste. Energizei. Aqui são os pontos onde eu vou
energizar independentemente. Vou energizar a eletrobomba como se eu estivesse ligando a máquina. Eu não vou poder fazer isso, que a máquina está deitada. E eu não quero testar os outros demais componentes, quero testar apenas a bomba, tá? Aqui eu soltei os cabos originais da máquina. Eu vou colocar esse meu aqui, pois vou energizar ela direto. Na hora que eu ligar aqui, ela vai ter que fazer um barulho, veja. Escutou? Liguei. A eletrobomba está funcionando. Nesse ponto ela deveria estar puxando a água, está vibrando aqui, puxando a água para fora, né? Soltando a água. Tá um barulho mais ou menos normal. Ele tem que estar mais suave ainda, de preferência que ela faça pouquíssimo barulho. Se ela fizer um barulho estridente, né? Tipo a hélice solta, aí você substitui ela. Nesse ponto eu sei que ela tá boa. Esse barulho é normal. Tá um pouco alto porque a máquina está deitada, tá vibrando aqui no chão. Mas eu sei que ela tá boa. Testamos a eletrobomba. Existem outras formas de testar, mas essa é suficiente para você, tá? Energizou ela. Ela ligou, fez um barulhinho suavemente, como tá aqui, tá funcionando. Vou desligar. Desliguei. Coloca no lugar já, para não esquecer. Ótimo. Tá no lugar. Agora a gente vai fazer o mesmo teste com esse aqui, o atuador de freio. Quando eu energizo ele, ele precisa esticar esse bracinho. Se ele não fizer isso, a gente já sabe que a máquina não está centrifugando por causa dele. Mesmo processo, vou manter ali, vou usar a mesma ferramenta para testar ele. Solta aqui, um aqui, o outro em cima. Você vai ver, até mudar a posição, quando energizar o outro, você vai ver que ele vai puxar esse braço. Deve, se não puxar ele tá com problema. Ó, começou, puxou o braço até o final, puxou, tá vendo? Vou soltar aqui, que ele vai voltar, ó. Soltei, ele voltou. Conectei, puxou de novo, ó. Até o final. Show, vou soltar. Ótimo. Vou desconectar aqui já. Então a gente tem certeza nesse caso que a eletrobomba tá boa e que o atuador de freio tá bom. Beleza? Mas se alguém ficar aí, às vezes a pessoa não entendeu, fica perguntando, mas e qual era o defeito? Essa máquina não tem defeito. Eu estou mostrando para você, quando a tua máquina parar de centrifugar, as 4 principais causas, as 4 principais peças que dão problema são essas. E você vai fazer esse teste aqui e vai descobrir 95% de chance de você descobrir e resolver a situação da tua máquina. Então os dois estão bons. Para eu saber se a mecânica está travada ou não, como eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir esse braço com a mão. Esse bracinho aqui do atuador de freio com a mão mesmo, ó, é possível, veja aqui. Aí quando eu subo ele, eu libero o cesto lá. Aí vou girar ele com a mão aqui também. Se ele girar com a mão, é porque tá livre, veja. Olha o cesto girando lá dentro, ó. Olha. De um lado, vou voltar pro outro. Tá escutando o cesto de inox girando lá dentro? Soltei. Então se ele tá girando lá, ele não está travado. Se ele tivesse travado ou mecanicamente ou com alguma peça de roupa que teria caído lá pela brecha lá entre um tambor e outro, eu não ia conseguir fazer esse giro aqui com a mão. Com a outra mão eu girei isso aqui. Eu fiz isso porque ela está livre. Se tivesse travado eu não ia conseguir fazer. Então você já ia saber que o cesto estaria travado. E para resolver só desmontando tudo. Aí eu imagino que você não ia conseguir. Teria que chamar alguém. Tem que arrancar esse conjunto inteiro. Primeiro desmonta lá em cima. Tira o agitador, tira o tambor de inox, aí folga lá e solta isso aqui tudo e troca essa peça inteira. A quem faça a recuperação da mecânica, eu prefiro trocar a peça inteira, que fica tudo novo, você trabalha menos, o cliente fica mais feliz. Então essa era a dica, dá um like nesse vídeo, eu tô por aqui.